livro que nós vamos estar abrindo, tá? Salmo 25. Salmos é do rei Davi, né? Então, quem achou, diga amém. Quem não achou, a gente espera mais um pouquinho. Ali diz no cabeçalho dessa, é uma oração, né, que Davi faz, né? Oração por auxílio divino. É uma oração que Davi faz para Deus, né? A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos, com efeito dos que em ti esperam. Ninguém será envergonhado, envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembre-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus. Redime a Israel todas as suas tribulações. Aqui Davi faz uma oração, a oração pedindo o auxílio divino. Esse auxílio divino que Davi pede é a respeito da ansiedade, para a pessoa não ser, no caso, ansioso, né? Aqui nessa oração, Davi fala a respeito da misericórdia de Deus, que é para ter com os pecadores, que não é para lembrar dos pecados da mocidade, tanto dele, né? Assim, um convertido que quando se converte ou desce das águas, ele é limpo do pecado, vem a nova criatura, então Deus esquece dos pecados daquela pessoa. Davi faz essa oração, né? Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, nem do que ele fez, porque Davi, no tempo antigo, ele matou bastante gente. Davi era um rei que lutou bastante guerras. Davi era um rei que fez muitas coisas e até, vamos dizer, fez uma que Deus abominou, que foi aquela da Betseba, né? Da Betseba. Aqui ele também fala que bom e reto é o caminho de Deus. Deus aponta esse caminho. Ele aponta esse caminho aos pecadores. Ele aponta o bom caminho. Deus aponta o bom caminho aos pecadores. Deus, ele quer que os pecadores se redimam, né?
Deus quer que os pecadores venham a ter nele o que a gente está buscando hoje em dia, que é a vida na salvação, né? Que é intermédio a Jesus Cristo, né? Aqui ele também fala que na prosperidade repousará a sua alma e na sua descendência herdará a terra. Então, na prosperidade repousará a sua alma, que é a nossa, né, no caso, né? Na prosperidade de Deus repousa a nossa alma. E nós vamos herdar a terra. Que terra que ele tem para nós? Qual é a terra prometida que Deus tem para nós hoje em dia? É a Nova Jerusalém, né, a Nova Israel, não, a Nova Jerusalém, que é a salvação, a terra prometida, para aquele que continuar até o final, né? Mas isso aí foi uma oração por auxílio divino. Não vou me alongar muito na oração de Davi, porque nós vamos entrar em Mateus, e Mateus daí já vai falar sobre a ansiedade, mais, né, sobre a ansiedade. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 24 ao 34. O primeiro cabeçalho de Mateus, capítulo 6, 24, o versículo 24, ele diz os dois senhores, né? Isso já foi lido, né? Já foi lido essa parte aí, já foi lida a outra parte que eu vou estar lendo de novo, né? E eu vou estar passando uns pontos aí que... Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas nós não estamos falando de riqueza, nós estamos falando da... Aí então diz, o segundo cabeçalho, lá no 25. A ansiosa solicitude pela vida. Pois isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Nem é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso de sua vida? Ou por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, quanto vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos? Isso são tudo perguntas, né? Ou que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os gentios são os pecadores, né? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia do próprio mal. Então, ali sobre a ansiedade, Deus já está falando que a gente não deve ter ansiedade nas coisas. É difícil não ter, né? A gente é ansioso porque o aluguel vence, a gente é ansioso porque vai fazer alguma coisa, ou quer comprar alguma coisa,
ou fica ansioso quando acontece um acidente. Quem disse que a ansiedade é fácil de conter, mas Deus diz que não, a gente não precisa ser ansioso, que tudo o que é, Ele cuida. Ele cuida da gente. Tanto é que Ele falou aqui, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? O que é um covado? O covado, deixa eu só dar uma olhada onde que eu marquei aqui. O covado equivale a 2 palmos. 2 palmos. São 44 centímetros. Quem de nós pode acrescentar 44 centímetros a mais, vamos dizer, de tempo, nas nossas vidas, se não é o próprio Deus, né? Por pessoa ansiosa, a gente vai conseguir acrescentar alguma coisa? Não, só podemos diminuir, né? É só diminuir. Ele fala aqui, né? Deixa bem claro. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso de sua vida? Ao curso de sua vida. Isso quer dizer, no decorrer da vida. Vamos dizer, prolongar essa vida. Não tem como. E é só 2 palmos. Um covado é 2 palmos. Marca bem certinho na Bíblia. 44 centímetros. Aí então a gente vê isso aí. Se a gente não pode acrescentar nada e Deus é tudo para a gente, então a gente tem que fazer tudo o que Deus quer que a gente faça. Ele disse que é para nós seguirmos os mandamentos deles, vamos seguir os mandamentos deles. Deus, quando mandou Jesus para a nossa redenção, que foi a nossa última esperança, né, que foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso cada um se encontra aqui hoje. Eu acredito que estão aproveitando a palavra dada pelo nosso pastor. Eu acredito que estão aprendendo. Pois eu penso da maneira assim, nesse sentido. Uma igreja que atrapalha, eles querem ver fechado. Uma igreja que não atrapalha, ela fica aberta. Então, o que faz mal para o diabo, né? O que está fazendo mal para o diabo vai tentar de tudo quanto é maneira fechar. O que o diabo ele consegue fazer? Ele consegue o esfriamento que vai ter. Já diz o esfriamento do povo, né? Mas é o povo que está dentro da igreja. Não é o povo lá fora já é frio, né? Mas é o povo aqui dentro. Então o que acontece? Acontece o esfriamento do povo dentro da igreja e o povo vai se demandando da igreja, né? Começa a sair da igreja. O que acontece? Começa a diminuir o fluxo de oferta, porque não é dízimo, é oferta. A gente só escuta outros grandões aí pedindo 1.000 pessoas que vão dar 10 mil, não sei quantas mil que vão dar 100 mil, acho que até isso acho que eu escutei num videozinho que eu tenho, e vão ali para diante, né? Então o que o diabo faz? O diabo põe o esfriamento nas igrejas que são igrejas de Deus. Ele consegue entrar na vida da pessoa porque a pessoa deixa uma brecha, a pessoa abre um caminho para que ele possa estar usando. Um pecado de estimação, é um vício que talvez não conseguiu ainda deixar, é alguma coisa, é essa famosa ansiedade que a gente não deixa Deus cuidar da gente, a gente quer cuidar de nós mesmos, onde Deus diz que nós não precisamos se preocupar com vestimenta, com isso nada vai trazer proveito, né? Nós não precisamos se preocupar com o que de comer. Tá certo que a gente vai ter que comer, tá certo que a gente vai ter que se vestir, porque nós não vamos andar pelado. Pelado era no tempo de Adão e Eva. Adão e Eva andavam pelados até a Eva comer a fruta. Depois ganharam vergonha de Deus e começaram a botar uma folha de pareira. Tem uns que deviam usar folha de bananeira, né? Mas é pareira, né? Eu acho que foi isso, né? Então nós devemos agir conforme Deus pede para a gente agir, fazer conforme Deus quer que a gente faça. Aí ele fala, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal.
Então, basta ao dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o próprio mal. Pois a cada dia que passa nós pecamos, cada dia que passa nós fizemos coisa errada, cada dia que passa nós brigamos, cada dia que passa nós fofocamos, cada dia que passa nós mentimos, cada dia que passa tem gente que fornica, não vou dizer nós, né, porque senão tem gente que fornica, né? Cada dia que passa, então basta cada dia o seu mal. O que nós não devemos deixar é anoitecer e talvez uma briga entre casal e dormir brigado, né? Como o pastor diz, então acabar com aquele mal ali, né? Tem outros mal que a gente só vai acabar caminhando no caminho de Jesus, né? Trilhando os caminhos de Jesus. De outra maneira a gente não vai acabar o mal. E aqui Deus fala da ansiedade, né? Que a pessoa não deve ser ansiosa. Ele já disse que ela não deve. Mais ansioso a gente, querendo ou não, a gente vai ter que lutar para não ser, mas querendo ou não, muita gente é. Eu, por causa de ansiedade, eu ando doente, né? Então vamos lá, tem Mateus, continuando Mateus 10, capítulo 10. Só pular uns livros aí para frente. Mateus capítulo 10. Deixa eu ver uma coisa aqui. Covado eu falei, né? Versículo 26 ao 31. 10, versículo 26 ao 31. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dize-o à plena luz. E o que se vós diz ao ouvido, proclamai dos eirados, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendam 2 pardais por uma haste, e nenhum deles cairá em terra sem consentimento de seu pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que a muitos pardais. Então é até ali, até 31, né? Eu falei, né? Então, gente, o que Deus está falando, no caso Mateus está falando ali, né? Jesus, né? Através de Mateus. O que vos digo às escuras, dize em plena luz. E o que vos digo ao ouvido, proclamai-os dos eirados. O que quer dizer eirados, né? Um eirado é um terraço. É uma área em cima da casa onde que a pessoa fez para talvez botar uns varal para secar roupa, ou, né, um terraço. Ou uma varanda grande, isso são os eirados. Um lugar aberto, aonde que a pessoa vai proclamar a Deus nas alturas, né? No mais alto com ele, né? Eirado quer dizer terraço. Aí, quanto a vós outros, até o cabelo de toda a cabeça estão contados. Até o cabelo de toda, né? Não temais, pois bem valeis vós mais vós do que muitos pardais. Mas aqui eu vou, né, aqui é dos pardais. Ali ele fala dos pardais. Eu tinha marcado no papel a respeito do pardal aqui. Deixa eu ver onde está aqui. Da haste, isso. A haste é uma moeda romana. Não era da haste, não. Eu estou me confundindo agora. Cabelos da cabeça, isso mesmo. E quanto a vós outros, até os cabelos de toda a cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então isso quer dizer que nós
valemos mais do que muitos pardais. Aqui ele diz que um pardal se compra por uma haste, se eu não me engano, mas era mais acima, eu não cheguei a ler. Ou eu li, não... Eu sei que o pardal era comprado por uma haste, é moeda romana, um pardal. Então isso quer dizer que ele está dizendo aqui que nós valemos mais do que muitos pardais. E certamente ele está falando isso de verdade, né? Porque nós fomos comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o mais precioso de todos, né? Aí, como ele diz também, que o fio da nossa cabeça estão todo ele contado, que não cai um sem a permissão dele, e é isso que acontece, não cai um sem a permissão dele. Tudo na nossa vida vem pela permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, não vem nada na nossa vida. E também não podemos esperar nada, tá? Podemos fazer com as nossas forças o que quer que a gente faça, e a gente não vai alcançar se Deus não permitir. A gente pode tentar, só que não vai conseguir se não colocar nas mãos de Deus as nossas atitudes, as nossas ações e tudo na mão de Deus. Deus, ele não deixa faltar nada para nós, mas a gente tem que andar nos caminhos que ele quer que a gente siga, né? Então, vamos lá, continuar. Continuando ali, agora é 1 Pedro, capítulo 5. Não, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Hoje está meio atrapalhada a coisa. Capítulo 1, versículo 3 a 5. Todo mundo achou? O prefácio diz: ação de graças. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para a sua viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a sua herança incorruptível, sem mácula, imacrescível, reservada nos céus para vós outros, que, pois, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ali, então, Deus está falando, Pedro está falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, de que Deus, né, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que por Ele veio, através dele veio a nossa salvação, que através dele nós somos herdeiros, nós temos uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, né? Só temos isso se nós seguir Jesus Cristo. Se nós não seguir Jesus Cristo, nós não temos nada disso. Então nós temos que fazer como Jesus pede para a gente fazer, porque Ele é a porta estreita, e essa porta estreita é onde que nós devemos passar para a nossa salvação. Sem passar por essa porta estreita, ninguém não vai ser salvo. Isso é fato, não adianta a gente tentar caminhos diferentes, que não vai dar certo. E quando ele diz ali que o que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo, é no último dia, vai ser no último tempo, no último dia. Então a nossa salvação vai ser revelada no último dia. Os que se permanecer firme, que nem eu falei, caminhando no que Jesus, né, propôs para a gente caminhar, ou
o que Deus passou para a gente fazer, nós vamos chegar no último dia e vamos ter a nossa salvação. Agora, se a gente continuar pecando, fazendo coisas que não agrada a Jesus, nós vamos perecer no inferno. Vai ter tanta gente caminhando para o inferno, que é bem mais para o inferno, porque diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vai ter muita gente caminhando para o inferno, porque os que estão começando a querer agregar numa igreja que prega a verdadeira palavra, o diabo inferniza um pouquinho mais e consegue, das muitas vezes, que nem eu falei antes, tirar ela da igreja, levar ela para uma outra igreja que prega heresias, que prega uma falsa profecia, mesmo saindo da Bíblia, porque sai da boca do homem, né? O homem pode falar o que quer para enganar muitos. Ele pode deixar o povo prevaricar para não perder o ganho. Ele pode deixar o povo fazer o que quer fazer para não perder o ganho. Então, o que acontece numa igreja bíblica é o que está acontecendo na nossa. A nossa já está passando um perrengue grande, a gente sabe disso, e está diminuindo cada vez mais o pessoal. O pessoal, eu não sei se não está se comportando ou não está acreditando que essa palavra ela é verdadeira. Só vão sentir falta no dia que a igreja fechar. Aí eles vão sentir falta. Mas daí o que vai acontecer? Vai ter uma igreja para ir? Vai ter muitas igrejas para ir. Herégica tem bastante. Agora, a gente sabe que achar uma igreja que prega a palavra verdadeira vai ser um pouco mais difícil. Eu acredito que se a igreja fechar, muitos vão se perder. Isso é fato. Que se a igreja em si se fechar, muitos vão se perder, porque indo para igrejas que pregam heresia já estão perdidos, né? Não procurando uma igreja bíblica, vão estar também, porque não tem a comunhão com o Espírito Santo, que é a Santa Ceia. E ir numa igreja qualquer só para Santa Ceia, não vai levar a nada também. Então, tem que caminhar numa igreja onde que Jesus Cristo quer que a gente caminhe. A nossa ansiedade, ela é deixada para Deus. Deus é que cuida da nossa ansiedade. Deus é o que elimina a nossa ansiedade da nossa vida. É fácil isso? Não é fácil. Só que a gente tem que deixar Deus agir na nossa vida para que a gente possa no último dia estar caminhando, vamos dizer, junto com Jesus, ou ceando na mesa com Jesus. Porque, que nem eu falei, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? E Deus agregaria os que iriam ser salvos. Mas para ser salvo tem que ter uma igreja aberta, que pregue a verdadeira palavra. Mas continuando lá em Pedro, agora nós vamos lá para Pedro 5. Capítulo 5. Versículo 7, 6 e 7, eu vou ler. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu li o 6 na parte onde que eu fui olhar, era só para ler o 7. Mas eu li o 6 porque ali o 6 ele diz, humilhai-vos. Portanto, sobre a poderosa mão de Deus, a gente tem que se humilhar para Deus. Não se humilhar para o homem, não se humilhar para um obreiro, ou não se humilhar um para o outro, mas se humilhar para Deus. Pois é a poderosa mão de Deus, que diz aqui, a poderosa mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte. Deus está pronto para exaltar qualquer um de nós, mas vai exaltar aquele que estiver andando no caminho dele. Assim como ele fez com Moisés, assim como ele fez com Abraão, assim como ele fez com Davi, assim como ele fez com Josué, assim como ele fez com Noé. São vários nomes que Deus exaltou. Jacó,
o rei Saul, Esaú, né? O Salomão, então ele exaltou bastante gente, assim ele quer que no último dia a gente seja exaltado, mas exaltado com a salvação, que é a nossa busca, a salvação. E nós não estamos atrás de outra coisa, nós estamos atrás da salvação. E a salvação vem pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no 7, né, no versículo 7 de Pedro ali, que eu acabei de ler, aí ele diz, lançado sobre quem? Sobre Deus, né? Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a nossa ansiedade é lançada sobre Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Aqui diz que Deus cuida da gente. A gente não era para ser ansioso, mas fazer o quê, né? Deus cuida de nós. Então a gente tem que saber que Jesus cuida de nós, Deus cuida de nós. E nós somos herdeiros dele enquanto que nós caminhamos com ele. Herdeiro de Jesus Cristo para a salvação, que é a graça não merecida, né? A salvação que nós temos através de Jesus Cristo, pelo sangue e o sacrifício que ele fez na cruz. Nós não temos outro meio de ser salvos senão através de Jesus Cristo, Filho de Deus, é claro, exaltando o Altíssimo. Nós não temos qualquer condição de ser salvos sozinhos. Nós não temos de maneira nenhuma sem que a misericórdia de Deus esteja sobre a nossa vida. A misericórdia de Deus já está desde o começo. Tanto é que ele mandou Jesus Cristo para ser o nosso Redentor. Então Jesus Cristo é a nossa salvação. A porta estreita. Vamos entrar por essa porta, povo. Era isso que eu tinha para deixar para vocês. Espero que tenham entendido alguma coisa. Se não entenderam, está gravado. Eu errei mais e me perdi mais do que era para, né? Mas está ligado.